Saudações, meus caros, professor Lindenberg Araújo, mais uma aula para o nosso canal Professor Lindenberg História, canal aberto para os nossos alunos, para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre a história, para aqueles que irão se preparar para o Enem. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Segue, compartilha, dá o seu gostei, seu like, convida os amigos e vamos estudar. Vamos estudar porque estudar nunca foi tão necessário. Nossa aula de hoje tem um tema também muito complexo, que é a colonização portuguesa na América. Tá certo? Deixa eu cronometrar aqui para não ficar tão extenso. Ok. Esse é um tema muito importante que nos permite refletir e discutir sobre esse processo de colonização do território que virá a ser o Brasil, tá certo? Como sempre, em nossas aulas, um tema que nos leva a múltiplas reflexões, tá certo? Então, vamos iniciar. Primeiro, eu quero problematizar a palavra colonização, tá certo? Colonizar. Colonizar é essencialmente dominar um território. Não podemos falar de colonização sem tratar deste aspecto. Colonizar é dominar. Colonizar é explorar. Colonizar, via de regra, é também escravizar. Certo? Então, quando nós utilizamos o conceito histórico de colonização, em geral, no processo histórico do Brasil, no processo histórico da África, no processo histórico de alguns territórios da Ásia, em geral, colonização está atrelada a todos esses aspectos. Ela também pode ser um conceito da geografia. Colonizar uma área, povoar, desenvolver uma atividade econômica, sem necessariamente dominar, explorar ou escravizar. Tá certo? Mas, para a história do Brasil, colonizar está diretamente atrelado a esse processo que eu destaquei aqui. Ok? Muito bem. Vocês sabem, como bons estudantes de história que todos são, que a chegada dos europeus ao continente americano não foi bem por acaso, como nós já discutimos em aulas anteriores. Os europeus sabiam, bem antes de aqui chegarem, que existiam terras a oeste da Europa, certo? Eles não tinham noção, ideia da proporção, do tamanho. Afinal de contas, tratava-se de um novo continente. O que se sabia na Europa era da existência de ilhas, né? Mas não se tinha clareza que se tratava de um continente tão extenso quanto o continente americano. Tá bom? Aqui chegando, nós também já discutimos isso em aulas anteriores, os europeus irão se deparar com diferentes nações, diferentes civilizações indígenas, certo? Ameríndias, os povos nativos do território americano. Em aulas anteriores que estão aí no nosso canal, nós tratamos sobre esse tema. Tratamos sobre o processo, sobre o tempo que fazia que esses povos já estavam em nosso continente. Então, os europeus não encontraram aqui uma terra vazia, não encontraram aqui uma terra desabitada. Por isso não se aplica o termo descoberta, descobrimento. Não, é ocupação, é invasão, é domínio, é colonização. São esses os termos corretos que nós deveremos utilizar para tratar da chegada dos europeus ao continente americano. Tá certo? E aqui eles encontraram diferentes sociedades indígenas na América. E é importante destacar isso aqui. Sociedades. Não eram tribos. A palavra tribo, ela reduz absurdamente a complexidade dessas sociedades que aqui existiam bem antes da chegada dos europeus. Tá certo? No século XV, ao chegar à América, portanto, os europeus se depararam com diferentes sociedades indígenas. E essas diferentes sociedades indígenas
tinham diferentes organizações sociais, diferentes estruturas de poder, diferentes estratégias de organização econômica, tá certo? Não eram homogêneas, não era uma coisa só. Quando a gente utiliza a palavra povos indígenas ou os índios, nós reduzimos de forma tão absurda a complexidade dessas sociedades. Ok? Só um minutinho, por gentileza. Voltei. Só ajustando aqui o nosso cenário. Então, quais sociedades os europeus encontraram na América? Tá? Na parte contactada pelos espanhóis, eles se depararam com essas características aqui. Na parte contactada pelos portugueses, os portugueses se depararam com essas características aqui. Tá certo? Então, os espanhóis tiveram contato com sociedades hierárquicas. A divisão social era explícita. Havia indivíduos com mais prestígio, que faziam parte da elite, e de menos prestígio, que trabalhavam para os primeiros. Nós vimos isso quando discutimos incas, maias e astecas. Não vou aprofundar, porque isso já está registrado em aulas anteriores. O Estado era comandado pela elite, reis, monarcas, sacerdotes. Isso também já está explicitado em aulas anteriores. E os indivíduos comuns praticavam a agricultura. Então, essas características são as características dos primeiros habitantes, especialmente na América Central e no norte da América do Sul. Foram essas características dos habitantes da América com os quais os espanhóis tiveram contato. Os portugueses tiveram contato com sociedades igualitárias, certo? Nessas sociedades, no caso, as nações indígenas que existiam no território que virá a ser o Brasil, não havia divisão social explícita. Entretanto, existiam líderes, como os caciques, os pajés, os xamãs, cujo poder não era hereditário. E homens e mulheres geralmente desempenhavam atividades distintas. Não havia, no Brasil, a ideia de Estado, certo? Não havia uma estrutura de poder. As decisões eram tomadas de forma coletiva. Os homens caçavam e as mulheres dedicavam-se à coleta e à agricultura temporária. Essa parte aqui nós já discutimos em aulas anteriores, e essa parte aqui é o que nos interessa a partir desta aula. As características dos povos indígenas, dos povos originários existentes na América quando aqui chegaram os portugueses. Então, até hoje, os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, geógrafos, a turma da literatura, até hoje se discute e cada dia mais se descobrem novos aspectos sobre o modo de vida dessas populações. Né? A relação homem-mulher, nós hoje sabemos que não era assim de forma tão definida. Né? Existiam grupos indígenas onde as mulheres tinham um papel extremamente destacado, e grupos indígenas onde elas tinham funções muito específicas. Mas o que nós sabemos de modo geral é que nessas sociedades indígenas, tanto homens quanto mulheres mais velhos, que detinham o conhecimento necessário à sobrevivência do grupo, como as técnicas de caça, as técnicas de pesca, as técnicas de plantio, as técnicas de produção de cerâmica, de ferramentas, de moradia. Esses habitantes mais velhos sabiam quais as plantas medicinais, quais as plantas que serviam para controlar os animais, por exemplo, plantas venenosas. Então, nas sociedades indígenas, de modo geral, os mais velhos eram extremamente respeitados. Sua autoridade não existia em função de um poder religioso ou de um poder político. A autoridade existia em função do conhecimento acumulado ao longo do tempo. E esse conhecimento era essencial para as novas gerações. Então, isso é um aspecto muito importante das populações indígenas
no território que virá a se chamar Brasil, tá certo? Que alguns, inclusive na literatura musical, alguns afirmam que os índios chamavam o Brasil de Pindorama, terra das palmeiras, tá certo? Então, vamos seguir. Tem aqui algumas imagens que vai servir para ilustrar nossa aula. Nessa imagem, nós temos uma representação, certo, desse primeiro contato. Tá? Os europeus, suas caravelas, sua roupa, e aqui os povos indígenas. Óbvio, é uma representação, né, dos povos indígenas, isso aqui não condiz com a realidade. É uma imagem extremamente romântica, né, que mostra esse contato pacífico, esse primeiro momento. O que nós sabemos é que não foi bem assim, né? Foi um contato extremamente violento, em função da necessidade que os portugueses tinham de dominar, né, o território, certo? Vamos avançar. Então, antes dos portugueses, portanto, os povos que habitavam o território correspondente ao do atual Brasil dividiam-se em diversos grupos, classificados em 2 troncos linguísticos principais, Tupi e Macro-G. Foi com os grupos Tupi que os portugueses estabeleceram os primeiros contatos ao chegar à América. Tá certo? Muita atenção para esses grupos aqui. Vocês vão aprender uma coisa agora e não vão esquecer nunca mais. De modo geral, se afirma a tribo Tupi, os índios Tupi, como se fosse uma tribo muito específica. E não é bem assim. Tupi, Macro-G, não eram tribos, nações indígenas. Tupi e Macro-G eram troncos linguísticos. Como se fosse um grande idioma, línguas gerais, e emaranhado a esses troncos linguísticos, existiam centenas de nações indígenas que falavam este ou aquele tronco linguístico. Vou tentar ser mais claro. Imagine a língua portuguesa e, a partir das regiões do Brasil, cada população fala o português, mas com um sotaque diferente. Nós sabemos a diferença da fala do sul do Brasil para o norte, para o nordeste, e no sudeste e centro-oeste há também uma variedade enorme, certo? Então, eu estou usando essa comparação para explicar que dentro do tronco linguístico Tupi existiam centenas de nações indígenas, como, por exemplo, os potiguares aqui do território do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Como, por exemplo, os tabajaras, certo? Também nessa região. Tá? E tantos outros espalhados pelo litoral. Podemos afirmar que o tronco linguístico Tupi estava mais presente do norte do Brasil, espalhando-se até o sul pelo litoral. Certo? Foram os tupis que mantiveram os primeiros contatos e os contatos mais intensos com os portugueses. No interior, distante do litoral, o tronco linguístico Macro-G. Tá? E dentro deste tronco linguístico Macro-G também existiam centenas e centenas de nações indígenas que falavam o tronco linguístico Macro-G, ou derivações do Macro-G. Tá certo? Então, tirem da cabeça essa ideia de tribo Tupi. Existiam nações indígenas que falavam o Tupi. Alguns vão falar Tupi-Guarani, porque no sul do Brasil os povos guaranis também são muito característicos. O Tupi, na verdade, afirmam outros historiadores, era uma adaptação. O que nós conhecemos por Tupi é uma adaptação do português com o indígena. Né? Que o nome original desta língua geral do Brasil seria o Enhangatu. Tá? Ela foi chamada de língua geral pelos jesuítas. Aquela língua que se falava ao longo do litoral brasileiro. Okay? Como viviam os povos tupis? Tá? Viviam em aldeias de 500 a 700 habitantes. Os homens dedicavam-se à caça, à guerra e à fabricação de armas. Repito, essa separação homem e mulher, ela existe didaticamente, mas ela não pode ser considerada como verdade absoluta. Tá
tá bom? Na verdade, é que nós sabemos muito pouco sobre os povos indígenas. Nós perdemos muito com o processo de dizimação. Nós tivemos pouquíssimo contato com a cultura, com o conhecimento dessas populações indígenas. Essa que é a verdade. As mulheres eram responsáveis pela coleta de gêneros de subsistência, pelo cultivo da mandioca, milho, batata doce, amendoim, abacaxi, abóbora, etc. E pelas tarefas domésticas. E isso também é complicado de se afirmar, está aqui no material, mas a gente tem que fazer uma ressalva. Tá? Parece até que existia uma casa onde as mulheres indígenas passavam o dia lavando, cozinhando, cuidando das crianças. Não. O que era essencial para as nações indígenas era a sobrevivência diária. Tá? E nesta sobrevivência todos se envolviam. Desde as crianças, quando conseguiam segurar qualquer ferramenta, até os mais velhos. Tá? Então essa ideia de trabalho fora e trabalho doméstico é meio que um esforço para naturalizar essa coisa homem e mulher. No passado era assim, então justifica no presente que a mulher fique em casa. Nada disso. As mulheres indígenas eram guerreiras, caçavam, pescavam, faziam ferramentas, cuidavam dos filhos e muitos homens dividiam juntamente com as mulheres todas essas tarefas. Okay? Então, isso existe como didático, mas na prática, preciso compreender que entre as nações indígenas as coisas eram extremamente coletivas, inclusive a divisão de tarefas. Okay? Eu quero chamar a atenção aqui para a mandioca, que nós aqui, no Nordeste especialmente, chamamos de macaxeira. Apesar de que existe, né? Eu sou filho de agricultor e participei muito de casas de farinha, né? de farinhadas, a gente chamava assim, e a macaxeira é aquilo que a gente come in natura, descasca, põe no fogo e come, e a mandioca é uma espécie, né, que serve para a produção de farinha, da goma, etc. Ela tem mais substâncias químicas, mais concentradas, diferentemente da macaxeira ou aipim, o pessoal chama lá no sul do Brasil. Tá certo? Então a mandioca ela é uma espécie que serve para a produção de farinha. Não se come mandioca in natura, aqui no Nordeste. Já a macaxeira, sim. Eu chamo a atenção para a macaxeira, vamos chamar de macaxeira, porque ela foi chamada de o pão do Brasil pelos portugueses. Tá certo? Quando os portugueses aqui chegaram, os povos indígenas já tinham milênios e milênios de anos de cultivo da mandioca ou da macaxeira. Tá certo? Então, a mandioca ela foi essencial para o processo de colonização do Brasil. Não se pode falar em permanência dos portugueses no Brasil sem falar da importância da mandioca, da macaxeira ou do aipim neste processo. Era a alimentação essencial, como ainda é até hoje nas mesas do Brasil, especialmente no Nordeste. Tá certo? O milho, batata doce, enfim, tubérculos de modo geral, que os povos indígenas já cultivavam antes da presença dos europeus. Tá certo? Em sua sociedade não havia autoridade formal, mas os guerreiros e os pajés eram os mais valorizados. Ou seja, não havia entre os povos indígenas do Brasil essa ideia de poder. Um indivíduo não exercia poder sobre o outro. Isso não existia. As pessoas eram livres. Agora, os mais velhos, repito, os guerreiros, as guerreiras, sua opinião era respeitada como verdade, como o que nós chamamos de lei. Os povos indígenas nem tinham essa noção de lei, nem tinham noção de poder, não tinham noção de propriedade privada. As terras eram coletivas. Aquilo que se extraía da terra era coletivo. Aquilo que se produzia era coletivo, distribuído de forma igualitária. O que era essencial era a sobrevivência do grupo. Certo? Inclusive, as crianças indígenas elas não eram educadas por um homem e uma mulher. Elas eram educadas pela tribo inteira. Porque as crianças indígenas elas não eram educadas para uma família. Elas eram educadas para garantir a sobrevivência do grupo inteiro. Tá? Vamos lembrar também que eram povos guerreiros, que viviam constantemente em conflitos uns com os outros. E todos precisavam garantir
o conhecimento necessário para a sobrevivência não do indivíduo, para a sobrevivência do grupo. Por exemplo, se um indivíduo indígena sabia da existência de um território que tinha carne em abundância, aquilo não era segredo para ele, porque ele precisava dividir aquele conhecimento com todo o grupo. Porque entre os povos indígenas, o indivíduo só existia enquanto grupo. Ele não existia sozinho, ele existia enquanto grupo. Certo? Então essa ideia de autoridade, poder, lei, governante não existia entre os povos indígenas do Brasil. Tá certo? Praticava antropofagia, com a finalidade de vingar parentes mortos nas guerras e de adquirir a bravura de guerreiros inimigos. O que é antropofagia, professor? Geralmente as pessoas chamam de canibalismo. Né? Mas o canibalismo é um conceito da biologia, quando indivíduos de uma mesma espécie consomem os seus parentes. No caso dos seres humanos, especialmente de algumas nações, como as nações indígenas, culturas africanas, isso também se verificou em outros territórios, a antropofagia é o consumo de carne humana, mas numa lógica ritualística, numa lógica ritual. Tá certo? Vamos aqui. Aqui nós temos uma imagem que representa esse ritual que chocou os europeus. Tá certo? Antropo significa homem, ser humano. Fagia é o ato de introduzir, colocar para dentro. Então, o que é a antropofagia? É o consumo de carne humana. Mas calma, não era assim, os povos indígenas no final de semana escolhiam um para fazer um churrasquinho. Não era isso. Existia por detrás desse ritual toda uma lógica. Tá? O indivíduo que seria consumido, sua carne, normalmente se fazia em função dos conflitos, das guerras. Tá? O guerreiro mais valente da tribo dominada era escolhido para ser consumido pela tribo vencedora. A ideia era que a energia, a sabedoria, a força daquele guerreiro seria distribuída entre os membros da tribo, fazendo com que ela parecesse estar mais forte em comparação com as tribos inimigas. Era também uma forma de vingar, né? Parentes mortos por tribos inimigas. Vocês podem se perguntar, mas tribos inimigas, professor? Sim. Existiam conflitos entre as nações indígenas, disputas por territórios, questões históricas, culturais, que faziam com que, com uma certa frequência, algumas nações se enfrentassem. Tá certo? A guerra era um elemento central das nações indígenas do Brasil antes da presença dos portugueses. Okay? Então, antropofagia, consumo de carne humana numa lógica ritual. Okay? Então, esses são alguns dos aspectos dos povos originários do Brasil antes da chegada dos europeus. Professor, então, quando os europeus chegaram, esses costumes desapareceram? Não. Esses costumes passaram a, em certa medida, interagir com os portugueses, porém, o que nós sabemos, o que é fato, é que o processo foi extremamente violento. Os povos indígenas no Brasil foram quase que exterminados em sua totalidade. A história do Brasil é um verdadeiro genocídio das nações indígenas. Para vocês terem uma ideia, há inúmeros estudos que apontam a existência de 5 a 15 milhões de pessoas no Brasil antes da chegada dos europeus. E hoje nós temos algo em torno de 500 mil de população indígena aldeada no território brasileiro. Então, quando a gente fala em história do Brasil, se nós formos perguntar aos povos indígenas o que eles entendem por história do Brasil, eles poderiam resumir em apenas uma palavra:
morte. Para os povos indígenas do Brasil, o que nós chamamos de processo de colonização, para eles, se resume em morte. E, infelizmente, eu gostaria muito que isso estivesse no passado, mas, infelizmente, não é verdade. Continuamos assistindo ao vivo, infelizmente, todos os dias, o processo diário de dizimação dos povos indígenas no Brasil. E quando eu falo isso, eu não me refiro apenas à morte física. Eu me refiro à destruição das matas, das florestas, ao descuido dos governos com essas populações, ao desrespeito das populações não indígenas com a cultura indígena, a falta de compreensão de que esses povos são os verdadeiros donos dessas terras que nós habitamos e que nossa existência, óbvio que nós não somos os culpados, mas nossa existência é a morte das populações nativas do Brasil colonial. É preciso registrar isso, porque não é possível estudar a história do Brasil, não é possível estudar o processo de colonização do Brasil sem se colocar do lado dos povos indígenas. Enquanto para os europeus, enquanto para nós, estudantes e professores de história, é um processo de colonização, para os povos indígenas é um processo de mortificação. É assim que nós podemos resumir essa história do Brasil do ponto de vista dos povos indígenas. Então, aqui nós temos o Brasil de 1500 a 1534. Tá? Os portugueses eles tinham pouco interesse pelo território americano nos primeiros anos após a expedição de Cabral, que foi aqui em 1500. Né? Os portugueses chegaram, reconheceram a terra, disseram, descobrimos o Brasil, mas durante 34 anos eles não se importaram muito com isso aqui. Por quê? Porque eles estavam muito preocupados com os lucros que eram gerados a partir do comércio com as Índias, as chamadas especiarias. Isso dava tanto lucro, mas tanto lucro, que eles descobriram o Brasil, como não encontraram ouro assim que chegaram, metais preciosos, porque era este o real interesse dos europeus no Brasil, dos portugueses no Brasil. Professor, eles queriam um pau-brasil? Não. Eles queriam plantar cana-de-açúcar? Não. Eles queriam riqueza rápida e fácil. Os europeus, os portugueses, queriam ouro, prata e diamantes. Como não encontraram, vamos continuar lá, comprando as especiarias nas Índias e vendendo-as na Europa. É muito mais interessante para a gente. Certo? Só depois, a partir de 1530, 1534, quando esse lucro lá nas Índias começa a diminuir e que os portugueses veem a possibilidade de perder o Brasil para outros povos, como espanhóis, mas principalmente franceses e holandeses, é que eles dizem, vamos lá, senão a gente perde aquele território. É a partir daí que os portugueses virão ao Brasil e de fato irão dominar, colonizar e etc. Tá? E é isso que nós iremos analisar a partir de agora. A exploração do território foi relegada a particulares. A coroa exigia parte das receitas das atividades econômicas. O que significa isso, professor? Relegada, palavra bonita, né? Foi simples. A coroa, a monarquia portuguesa, era dona do Brasil, mas a coroa não tinha interesse em investir. Então o que foi que ela fez? Ela privatizou o Brasil. Então o Brasil começou com uma empresa privada. Diz, quem quiser ir para o Brasil vai lá, está aqui as terras, são terras enormes, explorem o que for possível e paguem para nós 20% de tudo que vocês lucrarem lá. Certo? Então, a coroa portuguesa não se interessou pelo Brasil. Ela disse, quem quiser, os nobres, quem quiser arriscar ir para o Brasil, produzir, enriquecer, fiquem à vontade. Os nobres, óbvio. Montem sua estrutura, invistam e paguem para a gente 20%. A terra é nossa, vocês vão lá produzir e paguem para a gente 20% de tudo que vocês lucrarem. É assim que inicia o processo de colonização do Brasil. Certo? E o que
como afirmar que as terras pertenciam a Portugal? Que direito era este? Que poder era este que um país pequeno da Europa tinha ao cruzar o Atlântico, chegar no território e dizer: a terra é nossa. É nossa e dos espanhóis. Como isso é possível? Entre os europeus existia uma coisa chamada Tratado de Tordesilhas, que foi questionado pelos países europeus não envolvidos nele. O que foi esse Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo entre Portugal e Espanha. Certo? Esse acordo ele foi mediado pelo papado, pelo Papa em Roma. Espanha e Portugal eram países com a estrutura católica muito rígida, certo? Os monarcas deviam obediência ao papado. Então, observe aqui este mapa para que eu possa explicar como é que essa coisa funcionava. Tá? Nós temos aqui os 3 continentes conhecidos pelos europeus. A própria Europa, certo? A própria Europa. A África, parte da África, na verdade. O chamado Oriente Médio e parte do Oriente Distante, somando aqui Índia e China. O chamado Velho Mundo era esse território aqui em torno do Mar Mediterrâneo. Certo? O Velho Mundo, que era Europa, parte da África e Ásia. Não por acaso a América será chamada de Novo Mundo. Tá? Então, quais foram os 2 países que primeiro se aventuraram na chamada expansão marítima? Portugal e Espanha. Esses 2 países iniciaram a expansão marítima no rumo da América e também explorando a costa africana até chegar às Índias. Certo? Esses 2 países, portanto, se sentiram no direito de serem donos de todas as terras ao redor do mundo que estivessem por ser descobertas do ponto de vista dos europeus. Tá? Então, alguém tinha que decidir quem ficava com qual parte do planeta. Imaginem que o Papa decidiu que o mundo seria dividido entre Portugal e Espanha. Esta divisão nós chamamos de Tratado de Tordesilhas, ou Tratado de todas as ilhas a serem descobertas. Basicamente é isso aqui. Ó. Vamos ver aqui a legenda do mapa. Esse aqui é o Tratado de Saragoça. Aqui é posterior, inclusive. Mas vamos começar pelo Tratado de Tordesilhas. Está aqui. O que dizia o Tratado de Tordesilhas? Que todas as terras partindo das ilhas de Cabo Verde a 350 léguas, todas as terras pertenciam a Portugal. Todas as terras que seriam descobertas nesse território aqui do planeta pertenceriam a Portugal. E todas as terras que estivessem nesse território pertenceriam à Espanha. Então, tudo isso aqui que estivesse por ser descoberto era de Portugal e o resto seria da Espanha. Tá certo? Vejam só que interessante. Portanto, o Brasil e essa parte aqui do Alasca pertenceriam a Portugal. Então, Portugal já se sentia dono do Brasil antes mesmo de chegar aqui, porque o tratado é de 1494. E os portugueses só chegaram aqui em 1500. Quem decidiu isso? O Papa. Pronto, resolvido. Então a Igreja, que era a autoridade máxima da Europa ainda no final do século XV, decidiu que Portugal e Espanha eram donos de todas as terras ao redor do mundo a serem descobertas. Portanto, o Brasil já pertencia a Portugal antes mesmo deles aqui chegarem, pela lógica portuguesa, obviamente. Certo? Então, esse foi o Tratado de Tordesilhas. Outros países europeus que ficaram de fora, como França,
Inglaterra, Holanda questionaram. Eles disseram, não, a gente não aceita. E nós vamos também buscar terras para dominar. Porque nesta época a riqueza era baseada na posse de terras, na extração de mercadorias e metais preciosos desses territórios. Então, ainda não estávamos na Revolução Industrial. Estávamos na fase do mercantilismo comercial e ter terras para explorar, para extrair produtos era extremamente importante. Por isso que o que nós vamos ter é um processo de disputa entre portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses naquele período ali, certo? Chamado período das grandes navegações da expansão marítima. Então, ocorreram invasões das terras portuguesas na América. Os franceses e principalmente os holandeses. Tem uma passagem muito importante da presença dos holandeses em nosso território. Nós ainda iremos abordar nas próximas aulas. Tá? E aí, o governo de Portugal, ele com frequência enviava ao Brasil as chamadas expedições guarda-costas para expulsar franceses e outros e povos de outras nações que viriam ao Brasil explorar a riqueza que pertencia aos portugueses. Né? Os portugueses chamavam esses outros povos que aqui viriam de povos piratas, que retiravam, desculpa a palavra sumiu aqui, retiravam as mercadorias das terras sem autorização de Portugal. Tá certo? A primeira atividade exploradora pela coroa na colônia foi a extração do pau-brasil. Né? Grupos particulares receberam concessão da coroa para realizar a atividade, mas tinham de instalar feitorias e explorar a costa brasileira. Vamos explicar isso aqui. Então, o Brasil, pela lógica dos europeus, pertencia a Portugal, certo? Mas digamos que um grupo de comerciantes holandeses desejasse vir ao Brasil explorar a madeira. Era possível, desde que o governo de Portugal autorizasse e este grupo pagasse a Portugal 20% da exploração. Tá? Quem viesse sem autorização de Portugal era considerado pirata. Tá? Então, muita gente se pergunta, por que o pau-brasil, professor? Primeiro, porque não encontraram metais preciosos. Na Europa começava a se intensificar a produção de tecidos, por conta dos problemas lá com as Índias. Já não era tão fácil trazer tecido das Índias e da China. O pau-brasil ele produz uma tinta muito interessante, uma tinta avermelhada, servia para atingir tecidos. Mas não era só isso. A madeira servia para a produção de navios, para a produção de móveis, para a construção de moradias. Então, o pau-brasil ele foi extraído por múltiplas razões. Tá? E começamos aí o processo de deterioração da Mata Atlântica brasileira. Então, a gente não pode falar em história do Brasil, em colonização, sem falar deste processo de degradação da Mata Atlântica, que inclusive hoje só existe aproximadamente 5% da cobertura original de Mata Atlântica em todo o território do Brasil. Não custa lembrar que as principais cidades brasileiras, litorâneas, praticamente todas as capitais brasileiras estão situadas no nosso litoral, em área que no passado era a área de Mata Atlântica. Tá certo? O que eram feitorias? Feitorias eram espécies de galpões construídos na beira da praia. Estas feitorias serviam para armazenar o pau-brasil e depois os barcos chegavam, abasteciam e levavam a madeira para a Europa. Tá certo? Então, quem desejava explorar o pau-brasil tinha que construir essas feitorias ao longo do litoral do Brasil. Ok? Inclusive, o nome Brasil vem do pau-brasil, que ao cortá-lo se assemelhava à brasa, a cor da brasa, do carvão em chamas. Tá certo? Por isso o nome Brasil. Ok? Pessoal, na próxima aula nós iremos dar continuidade a este tema, falando da estrutura montada pelos portugueses no Brasil para os primeiros passos da colonização. Tá certo? É um tema muito interessante, nos permite múltiplas reflexões e eu não consigo conceber a história sem que ela sirva para refletirmos
sobre a sociedade, especialmente a sociedade brasileira. Especialmente no momento no qual nós precisamos compreender muito como essa sociedade se fez, como essa sociedade se articula. Então não é possível discutir história apenas empurrando conteúdo. É preciso discutir história refletindo. A aula fica muito extensa? Fica. O pessoal não tem paciência de assistir uma aula que tem mais de 15 minutos no YouTube? Não tem problema. Eu estou aqui produzindo saber junto com vocês e não se produz saber sem esforço, sem reflexão e em curto espaço de tempo. Um forte abraço do professor Neberg Araújo. Até a nossa próxima aula sobre o tema colonização portuguesa na América ou colonização portuguesa no Brasil. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.